grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome?
Graça e paz. Estamos juntos nesta manhã para adorar nosso Deus, cultuando a Ele, Espírito em verdade. E eu gostaria de compartilhar nesta manhã com você um texto da Palavra de Deus na Epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 1, quando nos diz a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos ao Senhor Deus porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã. Agradecemos ao Senhor Deus por esta família que se encontra reunida para também prestar culto ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações, que entre, ó Deus, com a Tua provisão na vida de cada um, pois o Senhor conhece, ó Deus, as nossas limitações e as nossas necessidades, sabe dos anseios do nosso coração. E pedimos ao Senhor, Deus, que então venha suprir, venha prover a cada um, para que possamos, ó Deus, ser saciado mais uma vez nesta manhã, para que o nosso dia possa ser vivido na presença do Senhor. Pedimos, ó Deus, com ações de graças e perdão pelo nosso pecado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tendo uma sequência nas escolas dominicais, nesta carta, nós hoje não faremos diferente. E eu gostaria, então, de falar nesta sequência desta epístola do capítulo 2, então falando do que Pedro tem tratado com esta igreja. Você gosta de coisas novas? Eu também. Todos nós gostamos ou somos atraídos por aquilo que é novo, que é novidade. As coisas novas é interessante porque elas nos chamam a atenção. E isso traz, facilidade de viver o novo às vezes. As coisas que chamam a atenção, que são fáceis. Aquilo que é antigo geralmente é desprezado, é rejeitado. É lógico que existe aquelas coisas antigas que são de valores e devem ser preservadas. Quando o objeto vai ficando usado, logo pensamos em substituí-lo ou em adquirir outro mais novo.
pois assim, na maioria das vezes, pensamos que teremos mais segurança e tranquilidade. Mas é preciso tomar cuidado para não nos envolvermos num consumismo desenfreado, que muitas vezes tem vindo como uma novidade. O povo de Deus pertence a uma comunidade que não fica velha, ultrapassada ou obsoleta. A palavra de Deus é sempre nova a cada dia. Cada cristão é uma nova criatura e não deve ficar preso às coisas que para trás ficam. O apóstolo Pedro continua exortando os cristãos que viviam de modo agradáveis a Deus, mesmo sendo rejeitado como o próprio Cristo fora. Este texto é uma sequência, então, do capítulo 1, trazendo, então, logo aqui este assunto onde Pedro exorta ao cristão de que ele faz parte agora de uma nova comunidade. Aquele que era forasteiro, peregrino, deviam se tornar, então, pedras vivas, unidas a Cristo, formando um templo vivo de Deus. Quando diz no verso 4 ao verso 5, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificada casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo mostra que cada servo de Deus não só tem, mas ele mesmo é essa casa espiritual edificada em Cristo. Nós hoje integramos também essa nova comunidade. Neste texto está também a ideia em que não existe outros mediadores entre Deus e o povo, entre Deus e o homem, pois todos praticam a única mediação sacerdotal em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Pedro apela aos seus leitores a deixar de lado as coisas más e colocar o coração no único que pode alimentar a vida. Vejamos, porém, alguns aspectos importantíssimos desta nova vida em Cristo Jesus. Eu convido você, nesta manhã, a pensar comigo uma nova comunidade. Aspectos de uma nova comunidade. O primeiro aspecto, a nova comunidade, ela abandona atitudes pecaminosas. O verso 1 diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. O apóstolo inicia falando sobre despojar, o que significa despir, abandonar, desfazer, livrar-se de algo, de tudo aquilo que prejudica a conduta cristã. A ideia é de deixar de lado todas as atitudes pecaminosas. Portanto, ele recomenda despir-se de toda maldade. Tem a ver com a malícia. Aqui o termo é bem amplo e parece abranger toda a iniquidade do mundo pagão, daqueles que não conhecem Deus. Esta atitude, ela prejudica a prática do amor fraternal. Irmãos, quando nós vemos essa malícia que está permeando a raça humana, às vezes ela está se alastrando também dentro das igrejas, quando as pessoas trazem malícia no olhar, no pensar, no falar, as pessoas julgam sem antes
sem antes ouvir a causa. E isso, amado, porque o coração ele está muitas vezes envolto dessa maldade, dessa malícia. E o apóstolo ele vai dizer, despojando, ou seja, despojai dessa maldade, dessa malícia. Mas ele também fala de dolo. Essa palavra pode ser traduzida por engano. Representa aquela atitude traiçoeira, que não hesita em usar os meios questionáveis para se obter vantagem sobre os outros. É o indivíduo que mostra duas caras, aquele que engana os outros para alcançar os seus próprios fins. Amado, como é triste você se relacionar com pessoas assim, com pessoas que horas estão sorrindo para você, mas quando você vira as costas, falam mal de você, te tratam com desdém. Amado, nós precisamos então compreender que uma nova comunidade ela abandona essas atitudes pecaminosas. Mas o apóstolo vai dizer também a hipocrisia. A ideia aqui é o fingimento, ou seja, algo que se coloca uma máscara para se apresentar às pessoas. Nós estamos vivendo um contexto, que as pessoas estão com as máscaras, mas a máscara que preserva a vida. Mas essa máscara aqui, irmãos, é uma máscara que não é feita de tecido, nem de TNT, ou qualquer outro material, mas é a máscara do pecado, é a máscara da hipocrisia que as pessoas usam de forma que agrada a carne, agrada ao inimigo das nossas almas e desagrada a Deus. É uma máscara que as pessoas têm usado com a finalidade de fazer aquilo que é mal. Nós precisamos, amado, compreender que a hipocrisia não pode ter lugar em nosso meio. Mas o apóstolo também vai dizer, a inveja, despojai da inveja, tem a ver com a paixão carnal, de desejar o que é do próximo. O invejoso olha mais para o material. A pessoa invejosa, ela vai querer sempre para si, nesse âmbito horizontal. Há quem diga, quando vê alguém sendo bem sucedido, ou quando alguém se porta bem, tem êxito, tanto na vida financeira, ou profissional, ou familiar, há quem diga, eu tenho uma inveja santa de tal pessoa. Amado, esse é um termo que dispensa aqui comentários, mas não cabe para nós. Inveja é inveja. E não podemos desejar aquilo que é do outro. Não podemos ter no nosso coração em querer o que é do outro. Mas o apóstolo Pedro, ele também vai dizer, despojai-vos de toda sorte de maledicência. Toda sorte de maledicência está relacionada com o falatório da vida alheia. É falar mal dos outros, especialmente quando os ofendidos não estão presentes para se defender. É você, então, usar todas essa artimanha pecaminosa para envolver o seu irmão, o seu próximo. Amado, isso tem feito com que as pessoas não tenham demonstrado o amor fraternal, o amor que diz a palavra de Deus, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Quando não se entende essa comunidade, não abre mão destas atitudes pecaminosas, não tem como viver este amor. Essas palavras apontam para atitudes de um relacionamento horizontal, que é muito prejudicial no dia a dia do povo de Deus. É preciso libertar-se dessas atitudes malignas com urgência. Mas o segundo aspecto, de uma nova comunidade. A nova comunidade deseja ardentemente crescer espiritualmente. O verso número 2 diz, desejai ardentemente como crianças
recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O apóstolo mostra a atitude positiva que promove o desenvolvimento espiritual do cristão. Desejar o genuíno leite espiritual. Existindo a retirada ou a eliminação das práticas pecaminosas, é preciso ocupar-se este espaço para que venha-se ter um desenvolvimento por completo, pleno, o qual Deus pode nos dar. E para isso, amado, é necessário, e o apóstolo vai dizer, dessa forma, desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Dentro do contexto bíblico, este leite espiritual relaciona-se com a palavra de Deus. Mas é necessário que este leite seja genuíno, isto é, não falsificado, não misturado. Há muito alimento por aí que não serve para o desenvolvimento. Antes ele prejudica a saúde espiritual e que não promove então o crescimento espiritual desejado. E tem muitas pessoas se alimentando desse leite falsificado, não leite genuíno. E por isso que pessoas passam anos e anos dentro das igrejas e muitas vezes não desenvolve o crescimento que a palavra concede àqueles que se alimentam da palavra. É triste, amado, poder ouvir relato de pessoas que já são membros da igreja há tanto tempo, mas que ainda não têm uma intimidade com Deus a ponto de falar com Deus em público, a ponto de não orar. E às vezes a gente entende a timidez, a gente entende a circunstância, mas, amado, a palavra de Deus diz que ai dos covardes, porque tem muitas pessoas que são covardes, não exerce essa intimidade com o Senhor, de falar com o Senhor, mas tem toda molejo para falar do outro, para se portar, às vezes com a intrepidez, que a gente olha e fique pasmado, com um tamanho de desenvoltura para muitas coisas, mas para um relacionamento com Deus, para a evangelização, muitas vezes é tantos obstáculos, tantos empecilhos. E a nossa pergunta é: será que tem se alimentado da palavra, do leite genuíno espiritual? Jesus falou dos falsos profetas que surgiriam no fim do tempo, trazendo mensagens destruidoras. O apóstolo Paulo também alertou ao seu filho na fé, Timóteo, quando registrado na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 4, desses falsos ensinos que seriam introduzidos até mesmo dentro das igrejas, que surgiriam nos últimos dias. Amado, é preciso pedir discernimento a Deus para não ser contaminado com este alimento falso, o qual provoca distorções no comportamento cristão, o qual, ao invés de desenvolver o cristão, ele se faz com que o cristão se torne raquítico, atrofiado muitas vezes precisando então de muleta espiritual. Quão triste é, amado, quando a palavra de Deus nos dá todo aparato para que nós venhamos nos desenvolver no Senhor, porque nós somos a nova comunidade.
O terceiro aspecto, amado, da nova comunidade é que a nova comunidade está alicerçada em Cristo. O versículo 4 e verso 8 nos diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedra que vivem, sois edificada, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram postos. Aqui o apóstolo Pedro apresenta a ideia de que a igreja e Cristo constituem templos vivos, ou seja, são pedras vivas. Ele apresenta Cristo como sendo a pedra angular, a pedra de esquina, a principal de todas. A vida cristã é aquela colocada e firmada em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que nenhum outro alicerce pode ser lançado além do que foi posto por Jesus. Isto registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 11. É triste e lamentável o fato de que muitos estão rejeitando e tropeçando nesta pedra angular. São aqueles quais, diz o texto, tropeçam na palavra, sendo desobediente para que também foram postos. Amado, outros fazem pior, pois substituem esta pedra pelo poder, pelos líderes, pelo ego. Porém, nada pode e deve ocupar o lugar de Cristo na igreja e na vida do cristão. A nova comunidade é genuinamente cristocêntrica, é Cristo no centro. Nós não podemos jamais consentir com aqueles que substituem, que colocam-se no lugar de Cristo, seja liderança, seja por causa de posição financeira, social. Não podemos, porque, amado, o lugar central é de Cristo. E a nova comunidade está alicerçada em Cristo. Mas um quarto aspecto da nova comunidade é que a nova comunidade é propriedade de Deus. O verso de número 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo apresenta esta comunidade como sendo raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim deviam viver os cristãos perseguidos em terras distantes, lembrando sempre que eram propriedade de Deus. Esta ideia de ser propriedade divina encontra-se em Isaías, no capítulo 43, no versículo 21, quando a palavra do Senhor nos diz: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Propriedade do Senhor,
um povo formado para Ele, para o seu louvor. Amado, quão interessante e importante sabermos disso. Sabermos que nós somos propriedade de Deus, formado nele para o seu louvor. Nossos atos devem demonstrar que pertencemos ao Senhor. Quantos hoje estão esquecidos disto e vivem tão distante deste ensino bíblico, sendo que suas atitudes contradizem a sua crença? E ouvindo de um certo colega mencionando Gandhi em uma das suas declarações, ele disse: no vosso Cristo eu creio, não no vosso cristianismo. Porque, amado, Cristo é poderoso, tem todo o poder, mas muitas pessoas não vivem o cristianismo autêntico. E isso as pessoas notam, as pessoas sabem que Cristo é Senhor, mas como você tem vivido esse cristianismo de um Cristo poderoso? A nova comunidade, que é a propriedade de Deus, ela é proclamadora do poder de Deus. Ainda no verso 9, na parte final, vai dizer: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro mostra ainda aqui que esta nova comunidade é proclamadora das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a ideia aqui é de proclamar o poder divino, os milagres de Deus, para aqueles que às vezes estão em volta, de alguns líderes que dizem fazer algo miraculoso, independente de Deus, ou muitas vezes usando o nome de Deus, mas as suas vidas não se dizem ou não condiz com a prática da palavra. Para aqueles cristãos, esta era uma tarefa difícil por causa das ameaças que recebiam em terra estrangeira. Mas a exortação é para evangelizador, ou seja, é um aspecto evangelizador da igreja, o qual não pode ser esquecido de forma alguma. Cada cristão possui essa missão de contar aos outros a maravilhosa graça de Deus, ou seja, as maravilhas que Deus faz em sua vida. No entender do apóstolo Paulo, esta responsabilidade ela é intransferível. Então, amado, não tem como você transferir essa responsabilidade de evangelizar, de anunciar o que Deus fez e faz na sua vida. Este anúncio deve ser feito através de palavras, mas muito mais através da própria vida. É sábio e desafiante um certo pensamento que diz: a sua vida fala tão alto que nem ouço o que você diz. A sua vida fala tão alto que nem ouço o que você diz. A sua vida é assim também, amado? As suas atitudes têm falado tão alto àqueles que estão à sua volta, que quem sabe você não tem nem dito palavra nenhuma? Igreja é uma comunidade que congrega o povo de Deus e o desafia a proclamar a salvação em Cristo. É preciso que muitas comunidades saiam das suas quatro paredes e, ao invés de apenas ficar chamando as pessoas para ir ao encontro delas, nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo novo. Mas Deus tem nos dado a graça de termos, meios de comunicações que podemos interagir com pessoas tão distantes. Podemos propagar o Evangelho de forma incessante. Então, amado, não temos motivo aqui para
desvalorizarmos como propriedade de Deus, e nem muito menos deixar de proclamar o poder de Deus. Eu não sei como você tem exercido essa missão de evangelizar. Eu não sei se você tem sido renovado para evangelizar. Mas eu gostaria de dizer para você que você, como nova comunidade, e sendo propriedade de Deus, você também recebeu essa missão de proclamar o poder de Deus. E é preciso, meu irmão, minha irmã, você sair da zona do conforto, dessa inércia que muitas vezes você se encontra, de tantos obstáculos que você se levantou para que seja impedimento para que você anuncie Cristo, porque nós sabemos do distanciamento social, nós sabemos das restrições que temos, mas amado e amada irmã, nós podemos, com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, fazer a diferença. Porque nós somos uma nova comunidade. Jesus ensinou o ir ao mundo e fazer discípulos. E em cada contexto, amado, nós sabemos que o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo. Então Ele há de te dar, se você pedir sabedoria, para aproveitar a oportunidade, aproveitar o tempo. Peça a Ele discernimento. E como nós dissemos algumas vezes já, começa primeiro dentro de casa. Vive essa nova comunidade no seio da sua família. Mostre para os seus que você é uma nova criatura, que você agora faz parte desse povo de Deus. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu também era assim. Nós éramos assim, mas o Senhor nos alcançou. Por isso, amado, uma nova comunidade, ela abandona as atitudes pecaminosas. O pecado não pode permanecer no nosso meio. Não podemos dar lugar ao pecado. A nova comunidade, ela deseja ardentemente o crescer espiritual. E para isso é preciso se alimentar da palavra. É preciso se alimentar do leite genuíno. A nova comunidade, ela está alicerçada em Cristo. Independente das adversidades, independente da circunstância, Cristo é essa rocha inabalável, a qual te sustenta, sustenta a mim, sustenta todos quanto nele creem. Nós precisamos ter essa convicção, amado. O vendaval, a chuva, os ventos vêm, mas aquele que está edificado sobre a rocha não ruirá. Mas agora, se estiver construído sobre a areia, não ficará de pé. Então, amado, a nova comunidade, ela está alicerçada sobre Cristo. A nova comunidade é propriedade de Deus. Deus é que cuida de você. Deus é que supre as suas necessidades. Quando as pessoas vierem te dizer por que você está passando por essa ou por aquela situação, diga para ele: Deus cuida de mim. Porque Deus não falha, amado. Deus é fiel. Deus cuida de você. Deus cuida do seu povo. Deus, por amor a nós, enviou o seu Filho, Jesus, para que nós tenhamos certeza de que somos dele. Ele também nos garantiu o Espírito Santo habitando em nós, para que nós possamos saber que somos herança, propriedade dele. Nós que fazemos parte dessa nova comunidade, estamos vivendo
estes aspectos de uma nova comunidade em Cristo? Pense nisso. Pense na sua vida. Pense no que você pode fazer como uma nova comunidade. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, graças damos ao Senhor mais uma vez pelo cuidado do Senhor dispensado a nós. Agradecemos a Deus. Agradecemos porque em tudo temos visto a Tua mão. Quando, ó Deus, o Senhor nos proporciona estar junto com o Teu povo, celebrando ao Senhor, cultuando ao Senhor, procurando, ó Deus, nos apresentar diante do Senhor com aquilo que o Senhor mesmo tem colocado em nossas mãos. Nós agradecemos a Ti, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, pelas pessoas que estão envolvidas, ó Deus, nesse projeto. Agradecemos ao Senhor pela liderança da igreja. Agradecemos ao Senhor, Deus, por esta família que juntamente conosco cultua ao Senhor. Por este que está em viagem, por este, ó Deus, que está agora no seu trabalho. Por esta família que tem chorado, ó Deus, o seu ente querido que partiu. Por esta família que está chorando por aquele que está, ó Deus, no leito de enfermidade. Deus, nós clamamos a Ti, para que nesta manhã venha consolar, ó Deus, este coração. Venha estimular esta vida a colocar os seus olhos no Senhor. Entendendo de que o Senhor mesmo é que capacita cada um de nós para crescermos. Não permita, Senhor, que fiquemos atrofiados. Não permita, Senhor, que não venhamos desenvolver a glória do Senhor. Mas limpa-nos, purifica-nos, ó Deus, para que a nossa atitude, para que o nosso pensar, nosso falar, o nosso agir, possa louvar o nome do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti e pedimos que o Senhor nos conceda um restante de dia na Tua presença, nos dando a oportunidade para cultuar o Senhor logo mais também. Nós oramos assim, ó Pai, com ações de graças e perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.